Olá pessoal, aqui é o Isis José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o meu canal aqui no Instagram, eu tenho meu canal no YouTube também, tenho o WhatsApp, eu faço atendimentos em constelações, tanto presencial quanto remotas, tanto em grupo quanto individual. Então sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, agendar a sua sessão. E sempre nesses grupos, nessas conversas, nesses bate-papos que a gente faz com as pessoas, elas nos trazem questionamentos, dúvidas em relação aos conteúdos da constelação familiar. E a gente aproveita esses momentos para tirar essas dúvidas, para esclarecer esses assuntos, para deixar com que as pessoas realmente se sintam à vontade, né, para conhecer mais e buscar mais a constelação como aquela abordagem que vai ajudá-la a resolver os seus questionamentos e as suas problemáticas. Uma coisa que volta e meia a gente ouve ou a pessoa questiona é: Isis, minha constelação não funcionou, o que é que eu faço? Então a pergunta dessa live, a pergunta desse bate-papo é essa: minha constelação não funcionou, o que é que eu faço? Primeiro, primeiro, a gente começa tentando mesmo explicar o que é a constelação, né? E eu sempre digo, eu gosto de deixar bem claro, porque é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. A constelação, ela não é um tratamento. A constelação não é uma terapia. A constelação é uma tomada de consciência. A constelação é uma abordagem filosófica terapêutica que vai ajudar a pessoa a olhar para as suas questões, olhar para os seus movimentos, olhar para aquilo que está acontecendo na vida dela e ajudá-la, né, a olhar para isso. E aí, a partir desse olhar, a partir dessa tomada de consciência, a pessoa, compreendendo esse mecanismo todo, ela pode escolher aquilo que ela quer fazer. Então, a constelação, ela nunca vai resolver o problema da pessoa. A constelação, ela nunca vai dizer aquilo que é certo ou aquilo que é errado. E muito menos a constelação vai curar ninguém. Não se trata disso. O objetivo, o propósito da constelação não é esse. O único propósito de uma constelação é fazer com que a pessoa tome consciência daquilo que ela está fazendo. Então a gente costuma dividir a constelação em duas fases distintas. Uma é aquela fase em que a gente pode chamar de fase de diagnóstico, onde através do campo, através no uso das pessoas que estão participando, através do uso de bonecos, ou de pedaços de madeira, ou de pedras, ou de cartas, do que quer que seja, a gente vai trazendo à luz esses conteúdos inconscientes que a pessoa traz. E o que acontece é que, na maioria das vezes, são esses conteúdos inconscientes que movimentam a vida da pessoa, que fazem com que a pessoa faça aquilo que ela está fazendo. Então, uma vez que ela perceba, uma vez que ela tome consciência desses conteúdos, uma vez que ela entenda de onde que vem, qual que é o fato que originou esse movimento, esse comportamento, ela pode então escolher deixar de fazer, deixar de repetir, deixar de agir dessa forma. Aí já é a fase resolutiva, né? Então, é muito interessante perceber que a constelação, ela não vai resolver o problema. Eu, como terapeuta, não vou resolver o problema da pessoa, mas eu vou ajudá-la a olhar para essas questões. E aí sim, uma vez que ela tome consciência e se comprometa consigo mesma a mudar as suas atitudes, aí sim, o problema está a caminho da solução. Mas não é a constelação que faz isso. Não sou eu, enquanto terapeuta, que faço isso. Eu estou aqui
facilitando com que a pessoa chegue nesse processo. Bom dia a todos, muito obrigado. Então, a pergunta, no caso, que originou essa live é assim: minha constelação não funcionou. Então não se trata disso. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a pessoa leva um tempão construindo uma realidade, acreditando numa determinada situação, e ela vai repetindo aquela situação. Então, como ela demorou também muito tempo construindo aquilo, vai demorar também um certo tempo para desconstruir, né? Graças a Deus, esse tempo é muito menor, né? Às vezes a gente leva 25 anos construindo uma realidade, acreditando numa coisa, e chega uma hora que a gente precisa desconstruir. Óbvio, não vai demorar 25 anos para desconstruir, vai demorar um pouquinho de tempo, um pouquinho menos de tempo, mas demora. Tem o tempo necessário para que as coisas se acomodem. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e precisou usar a muleta por um ano. Eu não posso, eu como terapeuta, no sentido de querer ajudá-lo, pegar e arrancar dela a muleta. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai se sentir segura em caminhar sozinha. Então, muitas vezes, na ânsia de querer ajudar alguém, a gente retira a muleta e aí a pessoa desaba. Então, a pessoa também precisa se dar o tempo para desacostumar da muleta. Da mesma forma, na constelação, a pessoa traz uma problemática, traz uma dificuldade, traz aquilo que está realmente impactando a vida dela, com o qual ela se acostumou durante muito tempo. Ela toma consciência daquilo que está acontecendo, percebe qual que é o fato original, qual que é o movimento inconsciente que está levando ela a isso, né? Ou seja, a constelação vai mostrar a muleta, mas não vai arrancá-la. O processo de desacostumar com a muleta é da pessoa. E ela tem que se comprometer com ela mesma. Aí, gradativamente diminuindo essa muleta. Tem casos em que a muleta ela já está desgastada e a pessoa realmente já está pronta para andar sozinha. Muitos casos acontecem assim. Então a pessoa vem para a constelação, percebe a problemática e imediatamente já resolve. Porque ela já estava no ponto mesmo de resolver. A fruta já estava madura. Mas existem casos em que a problemática é mais densa, a problemática, a dificuldade é um pouquinho mais encorpada. A pessoa se acostumou mesmo com aquela situação durante muito tempo. E ainda assim é difícil soltar. Então leva um tempo para que a constelação surta efeito. Porque, mais uma vez eu digo, constelação não é mágica. Constelação não é bruxaria. Constelação não é isso. A constelação é um processo. É um processo de tomada de consciência. E ela começa. É um primeiro passo em rumo à solução que você deseja. O Bert Hellinger sempre fala: a constelação é como que a gente vai dizer? Uma possibilidade, né? É sempre uma possibilidade, uma visão de solução. Então, é um começo. Você já sabe para onde você pode seguir. Se você vai seguir ou não por aquilo, por aquele caminho, aí é por sua conta. É um compromisso de você com você mesmo em relação àquilo. Algumas vezes também, e é importante que a gente tenha compreensões disso, né? A situação pelo qual a pessoa passou, ou as situações, porque muitas vezes são mais de uma, né? A situação pelo qual a pessoa passou é muito forte, é muito dolorida, né? Custa muito para ela.
Então, ela vem para a constelação, ela entende o processo no qual ela está metida, no qual ela se colocou, mas ainda assim é difícil para ela soltar. É difícil para ela devolver para os outros o problema dos outros. Às vezes a pessoa se sente como se estivesse traindo a outra pessoa, deixando com ela o problema dela. Por incrível que pareça, isso é muito comum. A gente, em determinadas situações, a gente busca o problema do outro na tentativa de curar, na tentativa de resolver. E a gente faz esse movimento por amor. Então, devolver o problema para o outro, para nós, pesa bastante. Eventualmente, a gente pode ficar com a consciência pesada, mas como eu, uma boa pessoa, como é que eu vou devolver esse problema para aquela pessoa? Né? Então, mesmo que ela venha para a constelação, mesmo que ela tome consciência, é difícil para ela soltar. Mas ainda assim é um processo, ela tomou consciência, ela teve aquela informação. E aos poucos ela vai se permitindo a isso. Eventualmente fica difícil soltar, mas aos poucos ela vai se permitindo. Então tem um tempo para que as coisas aconteçam. Não é mágica. Entendam, não é mágica. A natureza não dá saltos. Tudo tem o tempo certo. Tem o tempo para plantar, tem o tempo para colher, tem o tempo para amadurecer, tem o tempo para chover. Então, a natureza é assim. Acontece aos poucos. A maravilha é que depois você olha para trás e você percebe o quanto que você já caminhou. E a gente respeita isso. Então é muito importante que a gente respeite o tempo do amadurecimento. Não adianta querer pegar a fruta verde. Você não vai conseguir comer a fruta verde. Ela vai agarrar na boca, né? Vai dar aquele gosto estranho na boca. Então é importante que a gente dê esse tempo, o tempo necessário para que as fichas caiam, né? Para que a fruta amadureça. Outras vezes, outra situação que pode acontecer é que realmente a dor em relação àquela situação é muito profunda. Uma separação, uma morte, talvez mexa profundamente com a pessoa e ela não consiga se desvencilhar daquela situação. É muito comum, diante de uma perda, diante de uma separação brutal, diante do desaparecimento, a pessoa tome o caminho da depressão. É aquele buraco que fica na alma, né? E numa depressão, a situação é que você não vê saída. As palavras que vêm de fora muitas vezes não encontram eco no seu coração. E algumas vezes, ao se lembrar do fato, ainda resta muita dor no coração. Então é muito comum que a pessoa passe por uma constelação, que ela entenda ou que ela visualize de onde que vem a coisa, que talvez ela perceba que o melhor caminho é realmente ir soltando, mas eventualmente, passado um tempo, uma situação, um fato, alguma coisa, chame-a de volta para aquele problema. E ela percebe que a dor ainda não foi totalmente curada. E toda vez que a gente olha para a dor com dor, a dor assume de volta o seu lugar. Então, não é que a constelação não funcionou, é que naquele primeiro momento ela precisava daquilo. E com o tempo ela vai precisar um pouquinho mais. Tá? São pouquíssimos casos em que a pessoa precise fazer uma nova constelação sobre o mesmo tema. Mas acontece. Já foi dito que nós somos como cebola. A gente descasca uma parte, aí vem outra. Descasca outra, aí vem outra. Então, seja mais condescendente com você mesmo.
né? Seja mais amoroso com você mesmo, se permitindo fluir na vida do jeito que você pode. Certas situações vão ser resolvidas assim. Às vezes você nem precisa constelar. Só o fato de você ouvir uma frase, ver alguma coisa, você imediatamente já resolve. E é ótimo. Porque a fruta já estava madura, você foi lá e só colheu. Outras vezes, a problemática é um pouquinho mais complicada. E você vai demorar também um tempinho para poder colocar as coisas no lugar. E está tudo bem. Algumas vezes, realmente, você vai precisar novamente do auxílio do profissional para olhar para aquela questão de forma mais aprofundada. E está tudo bem. É o necessário. Então, não se sinta desmerecedor, não se sinta desacreditado se eventualmente você precisar de uma nova constelação. Está tudo bem, faz parte. Tá? Não se sinta mais burro, não se sinta mais obtuso em relação a isso. Não se trata disso. Muitas vezes, o drama, a história, a dor é muito profunda. E quanto mais profunda é a dor, mais tempo a pessoa precisa para soltá-lo. Tá? Às vezes, por exemplo, acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6 mortes. Como é que você vai lidar com isso? Já é difícil você lidar com uma morte, imagina com 6, 7. Então, em algumas situações, a dor é muito profunda e exige, naturalmente, o tempo para que as coisas se acomodem. E aí, eu volto a dizer, é uma violência, é uma arrogância muito grande se o terapeuta quiser tirar essa muleta, tirar essa dor de uma hora para outra. Então, em constelação, a gente não faz isso. Em constelação, a gente só mostra o que está acontecendo. E é a pessoa, dentro das suas condições, é que vai poder lidar com aquilo. Tá? Então, uma constelação sempre funciona. Tá? Em outro caso, também a pessoa, eu costumo brincar que a pessoa é muito golosa. Ela quer resolver tudo de uma vez. Né? Já que para resolver, já resolve tudo de uma vez. E aí, perde-se também a oportunidade de resolver as coisas aos poucos. Porque realmente é quase impossível você resolver tudo de uma vez só. Né? Você levou muito tempo construindo tudo. Então, realmente, não vai ser resolvido de uma vez só. É preciso que a gente dê o tempo para a gente mesmo. Né? Imagina vocês ir ao supermercado e querer carregar tudo que você precisa de uma vez só. O carrinho vai arriar. Né? Você não vai conseguir empurrar o carrinho. Então, além de não resolver o problema, você vai criar mais um problema. Então, seja mais compassivo com você mesmo. Seja mais amoroso com você mesmo. Né? E deixe que, naturalmente, o próprio tempo acomode as coisas. Né? Fazendo as coisas aos poucos, a gente chega longe. Se você começar a jornada com um passo, depois outro, você com certeza chegará longe. Mas se você quiser de uma hora para outra pular 10, 20, 100 passos de uma vez, com certeza você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Essa então é a nossa conversa de hoje. E eu sempre digo, todas as constelações funcionam. Todas elas têm o seu tempo de maturação. E é preciso apenas que você se permita dar esse tempo. Respeitando-se, amando-se, permitindo-se vivenciar cada etapa. Tá certo? Muito obrigado. Este, então, é o meu canal no Instagram. Esse vídeo vai ser postado depois no YouTube, onde você pode
dar o seu like, se inscrever nos meus canais, compartilhar, fazer questionamentos, trazer causas, né? Fazer críticas, críticas são importantes, sempre para que a gente possa levar até vocês essas observações, né? Esses conteúdos à luz da constelação familiar, à luz da abordagem sistêmica. Muito obrigado. A gente se vê em outra oportunidade. Gratidão, gratidão a todos. Muito obrigado.